Bem-vindo a mais um Justiça do Trabalho em Foco, programa produzido pela Diretoria de Comunicação do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso e que semanalmente discute temas que afetam o seu dia a dia. Hoje a gente conversa sobre um assunto que interessa a todo mundo: empregados, empregadores, servidores públicos e sociedade. Como motivar e se manter motivado no trabalho? E para falar sobre isso está aqui com a gente a psicóloga Hilda Moreira. Doutora, alguém motiva alguém? Não, na verdade isso é um engodo, na verdade é um mito, essa coisa de que alguém pode motivar alguém, porque o processo não é de fora para dentro, o processo é de dentro para fora. Então o próprio indivíduo é que a partir do reconhecimento das suas possibilidades vai se motivando dentro daquilo que ele gosta de realizar. Então, às vezes o indivíduo não está gostando de estar, não está motivado no seu trabalho, e na verdade não é que ele não está motivado, não é que ele é um incompetente. Na verdade, às vezes ele está alocado num lugar que não é de agrado dele, às vezes ele não escolheu aquele processo, ou então, do nível inconsciente, ele escolheu, mas não estava muito apropriado naquele momento para fazer aquela escolha. Aí começa a realizar o trabalho, se enfada, se cansa, reclama do salário, reclama do espaço, reclama das pessoas. Na verdade, esse é um processo, o processo de motivação é um processo muito intrapessoal. É como eu me relaciono comigo e estou disposto a enfrentar as minhas dificuldades, no trabalho ou em qualquer lugar da vida. Então, pelo que a senhora está dizendo, tem a ver com autoestima. Está ligado diretamente à autoestima. Por isso que a gente diz que ninguém motiva ninguém. Não é? Não tem assim, não é um milagre você chegar perto, um psicólogo, por exemplo, vai ali e vai fazer um processo de motivação. Não é assim o processo. Ele vai chegar para falar de um processo de autoestima. Dentro desse processo da autoestima, ele vai fazer as pessoas que estão ali na plateia refletirem acerca, cada um, do seu processo de autoestima, para daí o indivíduo ver qual é a possibilidade dele se sentir motivado diante das suas ações diárias. Dentro de uma sociedade extremamente competitiva, numa sociedade plural, da informação, clique, você está diante do mundo, as pessoas precisam estar se revendo constantemente. Esse é um processo de autoconhecimento, que a gente acredita que é um processo para a vida toda. Não é um processo de um momento, de uma leitura de um livro apenas, entende? Doutora, mais fatores externos, eles contribuem. Eles contribuem, com certeza, mas eles não são determinantes como algumas pessoas colocam. Às vezes, algumas atitudes, por exemplo, das empresas, para que o seu funcionário se sinta motivado, elas podem contribuir a partir daquilo que o funcionário já capta. Porque ele tem que fazer um processo de capturar o que está no ambiente externo. E essas coisas do ambiente externo vão vir de encontro ou contra o que já está aqui internamente. Entende? Então é um processo menos de autogestão, é um processo de auto-olhar-se, de autoconhecer-se, para que ele se aproprie e aproveite as oportunidades que a vida vai lhe dar. Doutora, sempre que a gente fala de motivação, principalmente no ambiente de trabalho, a gente sempre pensa em remuneração, em benefícios, e isso influencia diretamente na motivação, mas isso a gente conversa daqui a pouco. A gente vai para um breve intervalo e volta em instantes. A busca contínua pela melhoria no atendimento e pela rapidez na solução dos processos faz da Justiça do Trabalho a mais eficiente em Mato Grosso. Através da ouvidoria, nosso usuário, que é você, cidadão, pode fazer sua reclamação, seus elogios, dar sugestões e assim contribuir para a melhoria dos serviços. Você pode contactar a ouvidoria via e-mail, através do nosso site, por telefone, depositando os formulários preenchidos nas urnas ou pessoalmente, com um de nossos atendentes. A sala da ouvidoria está localizada no andar térreo do Fórum Trabalhista de Cuiabá. Faça uso da ouvidoria. Teremos prazer em atendê-lo. Dinamizando ainda mais a prestação jurisdicional, o TRT da 23ª Região coloca à disposição do usuário o sistema de peticionamento eletrônico. Este sistema permite ao advogado enviar as petições iniciais e as complementares a serem juntadas a processos em andamento, e tem como características principais a segurança e eficiência. Para fazer uso desse serviço, é necessário apenas o cadastramento prévio que está disponível no site
www.trt23.jus.br. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho em Foco, que hoje está tratando da motivação no ambiente de trabalho. Doutora Hilda, remuneração e benefícios, que a gente sempre associa com motivação, tem a ver? Ajuda, né, Aline? Eu diria que ajuda. Pode ser um carro dentro ali, um carro, mas ele não é o carro-chefe dentro do processo. As políticas de trabalho dentro da instituição, na empresa, visa muito essa coisa da remuneração, dos benefícios que podem estar oferecendo para os seus funcionários e familiares, mas o processo é íntimo, é interno, não é? Essas coisas de fora, elas só vão ajudar. E muitas vezes elas ajudam a mascarar um processo que já está ruim dentro da instituição. Então, as empresas, dentro dessas políticas, devem visar o processo de treinamento e desenvolvimento humano nas suas instituições e que isso seja um processo continuado no decorrer do ano. Nem que faça treinamento de 6 em 6 meses, 2 vezes no ano, 3 vezes no ano, não sei. Vai depender muito da empresa, da estrutura da empresa. Mas é muito interessante que dentro dessas políticas para trabalhar e para melhorar, alcançando os resultados que a empresa espera, ela treinar o desenvolvimento humano das pessoas que estão lá, os seus colaboradores, enfim. Doutora, e as empresas, as instituições que negligenciarem essa questão que a senhora falou? Quando elas negligenciam, no final do ano elas já sabem. Geralmente as empresas, eu faço muito isso, elas me chamam para trabalhar geralmente no final do ano, com palestras de motivação, de autoestima, para levantar um pouco o astral do funcionário que já está bem lá, com a moral bem baixa. A gente vai entender, então, que esse funcionário não recebeu um treinamento e desenvolvimento humano no decorrer do ano. É como se não fosse havendo uma manutenção desse processo. E aí, quando vai chegando no final do ano, ele já vai se esvaindo, não vê a hora de entrar de férias, não quer ver mais a empresa, já está batendo ponto de qualquer jeito, fazendo as coisas de qualquer jeito. A empresa, o prejuízo da empresa é ela não alcançar os resultados a que ela se propõe, dentro desse planejamento anual que a empresa faz. Quando ela vai ver suas perdas e seus ganhos, ela vai ver que ela teve um desenvolvimento técnico de competência grande, mas o fator relacional, ele deixou a desejar. As pessoas começam a não se relacionar bem dentro da instituição. Este é um dos diagnósticos de que as pessoas não estão motivadas, quando elas não se relacionam bem interpessoalmente dentro da empresa. E aí não adianta nem trocar trabalhadores, não é, doutora? Não adianta. Qualquer coisa que as pessoas fizerem de fora para dentro, Aline, é como se elas estivessem apagando o incêndio. Não é? Às vezes fazem, existem alguns palestrantes que são verdadeiros showmans, eles chegam lá, riem, colocam um nariz de palhaço, brinca, a plateia inteira vai ao delírio. Aí essa plateia sai, na segunda-feira entra no seu dia a dia. As pessoas entram naquela parcimônia novamente, porque elas se deparam com a realidade, que foi a manutenção de um ano todo e os recursos internos estão empobrecidos, porque eles não foram cuidados. As pessoas têm seus problemas pessoais, quando elas vêm para a empresa, elas trazem esses problemas. Então, elas precisam, tem que ter uma política de desenvolvimento humano no sentido de que o indivíduo se responsabilize 100% pela sua vida e que aprenda a administrar conflitos. Não é deixar o problema fora da empresa, é trazê-lo, mas administrá-lo para que isso não emperre o seu trabalho e o seu desempenho na empresa. Doutora, você que conhece a realidade do nosso mercado local, empregadores e empregados, têm essas noções? Eles estão aventando para essas possibilidades. Eu percebo que há um começo já, algumas instituições já estão visualizando isso, até porque hoje as instituições têm um critério muito grande assim da competência. As pessoas, quando elas estão dentro das empresas, são muito competentes tecnicamente. O que deixa a desejar, e aí os líderes já estão percebendo, são as competências emocionais, as competências de lidar consigo e de lidar com o outro. Às vezes o indivíduo sabe tecnicamente desenvolver o seu trabalho, tem todo o seu currículo, é um currículo invejável, mas no trato com isso, para desenvolver isso, ele começa a emperrar. Então as empresas já estão percebendo isso, eu tenho sido convidada muitas vezes para fazer trabalho de desenvolvimento de pessoas dentro das empresas e a gente faz por módulo, onde essa empresa vai fazendo uma manutenção de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, a gente se reúne com essas pessoas, elas vão falar, vão aprender a administrar conflito, é como se elas estivessem ali refazendo, igual as empresas sempre investiram nessa coisa da competência técnica. Fazem cursos com os seus funcionários,
monta o planejamento estratégico dentro da empresa, capacita, eles vão fazer especialização, pós-graduações, mestrado. Assim também já estão abrindo esse leque, particularmente para o psicólogo dentro da empresa, e aí o psicólogo vai trabalhando todo esse processo das competências emocionais, que é uma questão de lidar consigo mesmo. Doutora, há uma série de senso comum quando se trata de ambiente de trabalho. Um deles fala que os trabalhadores... as pessoas não gostam de trabalhar, elas trabalham porque precisam. Isso é a realidade ou é um mito? Mas isso a gente conversa no próximo bloco, a gente vai para mais um intervalo e volta em instantes. Eu gostaria de saber se a empregada doméstica tem direito a fundo de garantia. O recolhimento do FGTS para o empregado doméstico é facultativo. O empregador concede se quiser, ou seja, depende de acordo entre as partes, empregador e empregado. Uma vez decidido pelo recolhimento, depois de efetuado o primeiro depósito, o empregador não pode desistir de fazê-lo, cessando somente depois de rescindir o contrato de trabalho com o referido empregado. A partir do início do recolhimento, o empregado doméstico passa a ter os seguintes benefícios: direito ao seguro-desemprego durante até o máximo de 3 meses, só que para isso é necessário que o FGTS esteja sendo recolhido há pelo menos 15 meses e a dispensa seja sem justa causa. Além disso, tem direito ainda a receber os 40% de multa do FGTS paga pelo empregador. Para efetuar o recolhimento do FGTS, é necessário que o empregador doméstico esteja inscrito junto ao INSS, através do SEI, Cadastro Obrigatório para Empregadores que não necessitam de CNPJ e CGC, onde se incluem os empregadores domésticos, e a empregada deve possuir o cadastro de empregada doméstica junto ao INSS. Até a próxima! Este é o programa Justiça do Trabalho em Foco, que hoje conversa com a psicóloga Hilda Moreira sobre como manter a motivação no trabalho. Doutora, nós estávamos falando sobre mitos, ou o senso comum que trata das relações no trabalho, no ambiente de trabalho. E eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre esse senso comum. Um deles é que a maioria das pessoas detesta trabalhar, seja qual for a natureza, seja o que for. A gente trabalha porque precisa. É isso mesmo? Não, isso é um mito, não é uma realidade. O ser humano precisa do trabalho. É uma dimensão que o indivíduo traz na sua realidade, que a gente chama de dimensão de praxe. E todo ser humano, para se motivar, inclusive na teoria de McLaren, para se motivar ele precisa realizar algo e ver o resultado da sua realização. Isso está ligado diretamente ao trabalho. Essa dimensão do trabalho é tão importante quanto a dimensão afetiva na vida do ser humano. O ser humano que não produz, que não tem resultados, é um indivíduo extremamente apático, fora do seu contexto, adoece, porque é da essência humana, essa necessidade de produção. Então, isto é um mito. É um mito para justificar aquilo que a gente muitas vezes não está sabendo como fazer para poder colocar as pessoas no lugar certo, as pessoas escolherem a sua profissão, terem a oportunidade de escolher o que quer fazer, terem a oportunidade de ressignificar uma carreira que não está lhe agradando. As pessoas têm muito medo, elas se cristalizam em algumas crenças e essas crenças se tornam verdades absolutas. E o movimento disso é que faz as pessoas acreditarem que essas pessoas não gostam de trabalhar. Mas isto é um mito, não é uma realidade. O ser humano gosta, sim, desse movimento aí de realizar. E a senhora falou sobre necessidade de produzir e perceber que está produzindo. Então, isso é um problema, porque muitas vezes você percebe claramente que a pessoa ela faz mecanicamente achando que aquilo não está contribuindo em nada para ela, nem para a sociedade. É verdade, às vezes as pessoas estão tão alheias, assim, geralmente é quando a pessoa não gosta muito do que faz, né? Então ela está sempre reclamando, porque quem gosta do que faz, independente de qual seja o trabalho, do mais simples ao mais sofisticado, a pessoa realiza com muita precisão, com amor, ela coloca a sua energia amorosa no que ela está fazendo. E isso resplandece, ela não precisa, através da palavra, dizer ao que veio. As suas atitudes lhe mostram, e o grupo inteiro dá a ela esse grau de importância. Isto é também absolutamente necessário para o ser humano, se sentir incluído dentro do seu processo, se sentir um certo controle, uma certa influência pelo grupo, e aí desenvolver afetividade no grupo. Ainda sobre trabalho, doutora, a maioria dos trabalhadores jamais fica satisfeita com o seu salário, seja qual for o valor. É uma realidade ou é um mito? Olha,
é uma realidade daquilo que nós acreditamos ainda, que as nossas políticas salariais ainda não atendem à quantidade de trabalho, não corresponde ao tanto de trabalho que a gente realiza, não é? Mas assim, eu trabalho com orientação vocacional, com jovens, adolescentes, e eu tenho trabalhado isso muito com o meu jovem, né? Eu digo assim, olha, quando a gente faz o que gosta e faz com muita precisão, o dinheiro é uma consequência. E é muito importante que a gente se realize pelas gratificações que o trabalho oferece. E que essas gratificações nem sempre é a remuneração, porque dentro da nossa realidade brasileira, particularmente para nós mulheres, isso ainda precisa, nós vamos levar aí um tempo para poder estar trabalhando esse processo, de ganhar aquilo que realmente a gente merece. Até lá nós vamos construindo algo positivo para poder merecer, então, aí esses louros que eu acredito que virão em algum momento. E uma outra frase que a gente sempre ouve no ambiente de trabalho é que diz que quando alguém reclama do salário é porque ele está infeliz com alguma outra coisa. Nem sempre, então, né, doutora, dentro do que você falou? Nem sempre é assim. Na verdade, às vezes a pessoa, é meio paradoxal isso, né? Porque às vezes a pessoa está realmente com uma questão, ela não consegue falar dessa questão, então ela fala do salário. Né? Às vezes a gente projeta muito mais do que a gente imagina as coisas para fora, né? E aí até por uma incapacidade de falar da sua verdade. Falar da nossa verdade é falar do que a gente está sentindo. Eu acho que as empresas, as instituições, como a família, como a empresa, como a escola, vai ter que abrir um espaço para que as pessoas possam falar da sua verdade. E a sua verdade é o que elas estão sentindo. A nossa sociedade é uma sociedade que se especializou em pensar de uma forma, sentir de outra e agir de outra, para a gente não se expor. E então as pessoas não falam do que elas sentem. E a nossa verdade é o que a gente sente. Então, à medida que as instituições forem se capacitando emocionalmente, elas vão criando um espaço dentro da instituição para que as pessoas... Para ouvir. Para que as pessoas tenham também coragem de falar da sua verdade. Doutora Hilda, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês pela oportunidade. Muito obrigada pelas suas informações. E o programa Justiça do Trabalho em Foco agradece a sua atenção. Dúvidas sobre questões trabalhistas? O TRT de Mato Grosso se coloca à disposição para responder. Envie o seu e-mail para o nosso endereço eletrônico que aparece no seu vídeo e até o próximo programa.